Fala pessoal, dando continuidade ao nosso caderno 5, vamos falar hoje do capítulo 3, progressão aritmética. Então vamos lá, progressão aritmética. Vamos começar por sequência numérica ou sucessão. Sequência numérica é um conjunto dos números apresentados em uma determinada ordem ou sucessão e cada elemento dessa sequência é chamado de termo. Então aqui nós temos um exemplo de como a gente pode ver isso aí. Jorge está fazendo treinos progressivos de corrida. Começou correndo 3 km e aumenta essa distância em 2 km todos os dias. Hoje tem a meta de correr 11 km. Quantos dias de treino ele completa hoje? Então isso aí é um exemplo. Um outro exemplo. Bianca também pratica corrida, mas tem procurado aumentar sua resistência e capacidade respiratória. Ela alterna 2 minutos de corrida rápida com 1 minuto de trote, em treinos de 26 minutos. Quantas são de corridas? Um outro exemplo aqui também é: orientado pelo treinador, a cada série, Márcio dobra a carga de aparelhos e faz metade das repetições. Dê exemplo de um treino como esse. Vamos lá. Lei de formação de uma sequência. Você percebe um padrão na sequência determinada pelos números triangulares. Então aqui são os números triangulares. A gente sempre vai perceber um padrão, tá? Então, encontrar esse padrão é determinar a regra pela qual se obtém esses números, ou seja, sua lei de formação. As leis de formação da sequência podem ser representadas de formas diferentes maneiras. Vamos lá. Fórmulas de recorrência. Então aqui, primeira regra, A1 é sempre igual a 1. Então, tipo assim, A1 é o primeiro termo, tá? Então ele é igual a 1. Vamos lá. Segunda regra. A1 é igual a n menos 1 mais n. Aplicando-se, obtemos n igual a 1, A1 igual a 1. N igual a 2. A2 vai ser igual a 1 mais 2. A2 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. N igual a 3 é igual a 3 é igual a 2 mais 3. A3 vai ser igual a 3 mais 3, que é igual a 6. E assim vamos sucessivamente, tá? Aqui temos o N4. A4 é igual a 3 mais 4. A4 é igual a 6 mais 4 é igual a 10. Lei de formação de uma sequência. Vamos lá. Fórmula em função da posição do termo da sequência. Uma expressão determina cada termo AN, e esse N aqui é o índice, tá? Em função da sua posição na sequência N. Para os números triangulares temos AN é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Tá? Isso aqui é para a gente determinar a posição do elemento. Tá? Então, esse aqui ele determina a posição de cada elemento que a gente queira descobrir. Vamos lá. Fórmula determinada por uma propriedade dos termos da sequência. Uma propriedade comum aos termos determina a lei de formação. No caso dos números triangulares, essa propriedade é geométrica. Progressão aritmética. Vamos lá. É representado pelo PA, né? As duas maiúsculas. Consiste numa sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é o antecessor somado a uma constante R, denominada razão da PA. Assim, para apresentarmos uma PA, devemos informar um de seus termos representando por AN e a razão R. O índice N indica a posição do termo na qual a sequência. Então, esse aqui, o N vai representar a posição do termo, o R vai representar a razão e o PA significa progressão aritmética. Forma geral da PA. Primeiro termo, A1. Então, o primeiro termo é sempre aquele termo que a gente inicia um PA. Tá? Então, a gente chamamos eles de A1. Ele pode começar com qualquer número, mas se ele for o início da PA, nós chamamos ele de primeiro termo. Tá? Então, vamos lá. Razão, a gente diz que é o R. A2 é igual a 1 mais R. A razão ele vai ser o valor que a gente vai somar ao termo anterior. Nós vamos descobrir o termo seguinte.
tá? Ou para a gente descobrir a razão de uma PA, a gente pega um número sucessor e subtrai do seu antecessor, a gente acha a razão, tá? Então aqui A3 é igual a A2 mais R. Então aqui A2 é o quê? O A2 vai ser dado pela soma do elemento A1 mais o R, que é a razão, e o A3 vai ser dado pelo elemento A2, que vai ser a soma desses dois elementos aqui, mais a razão, que é igual a A1 mais razão, e que o A3 vai ser igual a A1 mais 2 vezes a razão, tá? Assim sucessivamente. O A4 vai ser a mesma coisa, o A3 que vai ser dado por essa expressãozinha aqui, que vamos encontrar que o A4 vai ser igual a A1 mais 3R, tá? Então aqui nós temos AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa aqui é a formulazinha da PA, tá? Então aqui a razão é igual o AN menos AN menos 1. Isso aqui quer dizer o quê? Que é um número sucessor menos o teu antecessor, que vai ser igual a razão, tá? Então vamos lá. Classificação da PA. PA crescente, pois o valor de cada termo é maior do que o anterior. Então aqui R, a razão, né, é maior do que zero. Exemplo, menos 5, menos 2, 1 e 4. E assim continua, tá? Vamos lá. PA decrescente, pois o valor de cada termo é menor do que o anterior. Então vamos lá. A razão é menor do que zero, então ele está decrescendo. Então aqui 14, 8, 2, menos 4, menos 10 e assim continua, tá? PA constante, pois o valor de cada termo é igual ao termo anterior. R igual a zero. A razão dele não existe, tá? Se você subtrair o seu termo sucessor, por exemplo, pegamos esse termo aqui, subtrair do primeiro termo, vamos encontrar o quê? 7 menos 7 vai dar zero. Pegar esse termo aqui, 7 menos 7 vai dar zero, tá? Então, se a gente for subtrair aqui um termo pelo outro, 8 menos 14, nós teremos aqui 1 menos 6, tá? Então, a razão dele é menor do que o zero. Então, o 8 menos 14 menos 6, o 2 menos 8 menos 6, e assim vai continuando, tá? Aqui em cima a mesma coisa. Como aqui é crescente, o R vai ser maior do que zero. Tá? Então, se a gente pegar o menos 2, o menos 5, a nossa razão será 3, tá? Que a razão vai ser maior do que zero. Vamos lá. Simetria da PA. Termos equidistantes dos extremos de uma PA de n termos. Seja a PA 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Os termos 7 e 13 são ditos termos equidistantes dos extremos. O que eles querem dizer? Esse 7 e esse 13 aqui são termos equidistantes. Então, ele vai dizer que a propriedade dos termos são equidistantes dos extremos de uma PA de n termos quando o número de termos que um deles apresenta após A1 é igual ao número de termos que o outro apresenta antes do AN. Então aqui, se o 7 e o 13 são equidistantes, ele apresentam termos anteriores iguais. Então assim nós temos aqui, ó, 1, 2. No 13 aqui também a mesma coisa. Aqui vai ser o AN. Então 1, 2. Então eles são equidistantes porque eles possuem uma posição iguais dos extremos de uma PA, tá? Então aqui vamos ter um exemplozinho aqui, que o A1, A2, A3, A4, reticências, A menos N. Então vamos dizer aqui que nós temos que o A1 ele é equidistante ao AN, tá? Que o A2 ele é equidistante ao AN-1, o A3 ao AN-2 e o A4 é equidistante ao AN-3, tá? Então eles têm que ocupar uma posição na qual que tenham números do início da PA iguais ao número dos extremos, tá? Então, simetria da PA, propriedade. Para 3 termos consecutivos numa PA, o termo médio é igual à média aritmética dos outros termos, dos outros dois termos. Então aqui nós temos uma PA com A, B e C. Então, para a gente calcular o termo médio, nós vamos ter B igual a
A mais C sobre 2, tá? Representações espaciais da PA. PA diz 3 termos e razão R. Então vai ficar 3 termos. Então se a gente começa uma PA com um número, um valor aqui qualquer, esse termo central aqui, supondo que ele seja 1, tá? Então esse 1 aqui, nós temos aqui atrás a razão, vamos dizer que a razão dele seja 1, tá? Então aqui, se nós temos esse elemento x aqui, ele vai ser 1, e a razão dele vai ser 1, então se nós temos aqui x menos r, então nós temos que aqui x menos r dizendo que a razão é 1, então vai ser 1 menos 1 vai dar 0. Então se aqui nós temos o x valendo 1 e a razão valendo 1, então 1 mais 1, 2. Então essa PA aqui, começando pelo número 1, nós vamos ter que o número anterior do termo central, ele vai ser um termo menos a razão, e o seguinte vai ser o termo mais a razão, tá? Então, 2. PA de 4 termos e razão 2R. Então, é a mesma coisa disso aqui, só que a razão é 2 vezes, né? 2 vezes a razão. Então, nós temos aqui o primeiro termo, x menos 3R. Segundo termo, x menos R. Terceiro termo, x mais R. Quarto termo, x mais 3R. Tá? 3. Com esses dois termos distintos de A1. Então, aqui nós temos AN vai ser igual a P mais N menos P vezes a razão. Interpolação aritmética. Seja a PA infinita, PA finita, A1, A2, A3, reticências AN menos 1 e AN. Os termos A2, A3, reticências AN menos 1 são denominados meios aritméticos. Numa PA finita, podemos interpolar ou inserir números aritméticos. Então, considerando a PA 5 e 17, podemos interpolar os termos 8, 4 e 14. Nessa PA, basta que eles sejam meios aritméticos e que eles continuem sendo uma PA. Então, aqui nós temos o seguinte, que nós temos dois termos aqui. Nós temos o 5 e o 17. Tá? Então, para a gente continuar que ele seja uma PA, nós temos que botar números no meio entre eles, que quando a gente fizer uma subtração ou uma soma, uma adição aqui, nós temos que encontrar uma razão igual. Então, se a gente pegar o 5 e o 8, nós subtraímos o 8 do 5, nós vamos ter uma razão. Tá? Se a gente subtrair o 11 do 8, nós vamos ter a mesma razão. E assim tem que continuar, entendeu? Tem que continuar essa mesma progressão aqui. Essa mesma progressão. Se a razão dele aqui é de 3 em 3, se eu subtrair o 8 menos o 5, vai ter 3. Então aqui do 5 até o 8 tem 3. Se eu pegar o 8 mais 3 vai dar 11, se eu pegar o 11 mais 3 vai dar 14, e assim até chegar ao 17. Então ele tem que manter sendo uma PA, tá? Soma dos primeiros termos, N termos de uma PA. Então vamos lá. Esse cara aqui, ele foi um astrônomo, físico, matemático alemão, foi o prodígio que acabou conhecido como o príncipe dos matemáticos, né? Então esse cara foi bem importante. Então aqui nós temos A1, temos uma PA que vai do 1 ao 100. Tá? Então aqui 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vai continuando até chegar ao mais 100. Então nós temos o seguinte, que 1 mais 100 é igual a 2 mais 99, 1 mais 100 é igual a 2 mais 99, que é igual a 3 mais 98, que é igual a 4 mais 97, e assim sucessivamente. E todos eles darão 101, tá? Então, as somas dos termos de uma PA vai ser igual a A1 mais AN vezes N, que é o número de termos, né, sobre 2. Então, pessoal, é isso aí. A nossa aula fica por aqui. E amanhã tem live para a gente tirar dúvida no portal do Escolão, não, no plural, tá? Ficam na paz aí.